A, a paz do Senhor Jesus, queridos ouvintes da Rádio TV Purim. Estamos hoje neste sábado maravilhoso que o Senhor nos permite. Estamos felizes, acabamos de chegar da inauguração de mais uma casa da Igreja Comunidade Cristã Primitiva e Casa de Recuperação Purim, na Avenida Ayrton Senna, número 3900. Hoje estamos aqui com a alegria de estar com meu amigo Austin, diácono da igreja. Hoje estamos iniciando o tema desigrejado. Hebreus capítulo 10, versículo 23 e 25. Nosso amigo Austin vai ler agora e já vai aproveitar e já vai fazer essa oração ao início desse programa. Estamos transmitindo hoje, estamos gravando hoje pelo Facebook e amanhã com certeza estaremos já no YouTube também. Amém? A glória de Deus. Amém. Nosso amigo Austin está com a palavra. A paz do Senhor, boa noite para todos os ouvintes da Rádio TV Purim. É motivo de grande alegria estarmos novamente juntos para falarmos sobre a palavra do Senhor e um tema bastante importante, que é o tema de desigrejados. Nós queremos aqui ler o texto base que nós vamos usar em Hebreus, no capítulo 10 e versículo 25, que diz assim: aos Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vede que se vai aproximando aquele dia. Vamos orar nesse momento para que o Senhor continue abençoando a sua obra, continue abençoando a igreja primitiva e também esta obra aqui na TV Purim, esta obra de uma grande envergadura que o Senhor tem se utilizado dos seus filhos para resgatar as almas que estão na perdição. Vamos orar em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, nesse momento, Senhor, estamos te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito com nós, nesse momento, te louvando, Deus, por todas as benfeitorias que tu tem feito em nossas vidas. Deus, continua com a tua mão estendida, abençoando a tua igreja, abençoando esta obra, este projeto Purim, abençoando o pastor Esla Norberto e todos aqueles que cooperam com o teu servo nesta grande obra. Deus, abençoa todos os diretores, abençoa todos aqueles que cooperam de uma forma direta e indireta nesta obra, Senhor. Deus bendito, nesse momento, continua com a tua mão estendida sobre a tua igreja, abençoando todos os teus filhos, aqueles que estão participando, ouvindo este programa neste momento. Vai abençoando, vai dando vitória aos teus servos que precisam de uma cura, que precisam de uma porta aberta. Dá vitória aos teus filhos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Queridos irmãos, hoje nós estamos iniciando. Esse tema é um tema bastante polêmico, né? O que é um desigrejado? Desigrejados são pessoas que um dia, aceitando a Jesus, né, como seu Salvador, passaram a frequentar uma igreja no sentido de uma denominação, no sentido de um templo, né, onde tem um pastor, onde tem um corpo de obreiros, e com o tempo, né, esses crentes, o primeiro ponto é que esses crentes se decepcionaram com essa igreja e com essas denominações, e também teve outros motivos, né, que levaram o crente a se desigrejar. O primeiro é que se tornaram feridos pelas igrejas, né, por onde passaram, hoje estão traumatizados e receosos de voltar a congregar.
e nós vemos um número cada dia mais crescente. Por conta disso, hoje nós vamos falar sobre a autoridade pastoral, né? Autoridade pastoral. Porque nós temos notado que a maior motivação dos crentes que quando deixam a igreja, a denominação, salvo algumas exceções, não é por causa da membresia, mas é por causa da direção da igreja. A maioria que nós temos pesquisado e conversado é porque a direção da igreja não correspondeu com aquilo que aquele membro, que aquele crente estava esperando. Nós sabemos que é Deus que deu o pastor para a igreja, é Deus que dá o pastor para a igreja. Todavia, esse pastor precisa se colocar e honrar a posição que lhe foi confiada. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Pedir ajuda aqui do meu amigo Washington, né? Efésios capítulo 4. Capítulo 4. 11 e 12. Que diz assim a palavra do Senhor: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Washington, eu queria que você fizesse um comentário sobre o aperfeiçoamento do corpo, por favor. O que você pensa sobre o aperfeiçoamento do corpo? A palavra de Deus nos revela que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo, independente da questão de denominações que existem, mas a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, Deus deu a liderança. Deus deu os profetas, os doutores, os evangelistas, os pastores, para que eles aperfeiçoassem, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Embora sabemos que existem alguns pastores, alguns líderes que não têm tido esse papel de aperfeiçoar a igreja, visto que o número de pessoas desigrejadas tem aumentado grandemente e chega na casa de mais de 25 milhões no Brasil, de pessoas que estão desigrejadas, que são aquelas pessoas, como bem pontuou o pastor Taí, que se decepcionaram com alguma liderança de alguma pessoa que estava na frente da obra e que não estavam andando de conformidade com as Escrituras. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui sobre o chamado ministerial, quando ele fala das divisões aqui de alguns cargos na igreja, ele procura mostrar que a principal função dos mestres na igreja, dos cargos, é para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo, ele seja edificado através daqueles que estão na frente da liderança. Sabemos que existem algumas lideranças que não têm tido mais esse papel, entretanto, existem líderes sérios que ainda fazem esse papel, que é aperfeiçoar o corpo de Cristo através do seu ministério. Washington, quando a pessoa passa a ser um membro da igreja, ser um crente, ele espera daquele que está na frente do trabalho um cuidado
não somente o cuidado social, mas o cuidado espiritual, né? Espiritual. Ele conta com aquela pessoa nos momentos difíceis uma palavra, né? Uma palavra de conforto, uma palavra que possa levantar ele, que possa, né? Ele possa estar se sentindo seguro. Você não tem notado, eu acho que nessa geração que nós estamos vivendo, a liderança das igrejas está dando pouca importância para esse tipo de negócio. Há uma preocupação somente com o que o crente possa dar, mas eles não estão se preocupados com o que eles têm a obrigação de dar, né? Porque ali já é uma obrigação, porque ele ocupa um cargo de liderança. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Infelizmente a gente vê que com o crescimento das igrejas, a gente vê que tem muitas igrejas que têm crescido com números bem expressivos e infelizmente existem algumas denominações que têm tomado um rumo que as escrituras assim não apoiam, né? Que são aquelas congregações, aquelas igrejas que têm se tornado mais empresa do que realmente uma comunidade cristã. Então, com relação ao apoio que os membros precisam, muitas vezes, como existem bastante membros nessas igrejas, então, se um membro se perde ou não, para ele não vai fazer muita diferença por conta da quantidade de pessoas que existem naquela igreja. Claro que isso é um pensamento que alguns líderes têm que é incorreto, porque nós temos que entender que todo membro do corpo de Cristo, ele é importante e nós temos que prisar pelo cuidado do corpo de Cristo, pelos membros do corpo de Cristo, e temos que ter esse cuidado. Mas infelizmente, como hoje algumas igrejas, não todas, mas algumas, têm tido essa visão de empresa, então quando um membro ele sai da congregação, um membro ele padece algo, então como ele não vai fazer diferença nenhuma no ver, tem muito, né? Porque tem muitos, no ver dele não vai fazer diferença nenhuma, então eles deixam aquela pessoa ao léu. Você acha que eles vão pagar o preço na eternidade? Aqueles que foi confiado à liderança? Vão ser responsabilizados por Deus, porque a própria palavra diz que muitos de vós não quereis ser mestres, porque receberão mais duro juízo. Então, Deus, quando entrega algo na mão de alguém, certamente que Deus vai chamar a responsabilidade depois. Então, essas pessoas que agem dessa forma, que tratam as ovelhas como se elas fossem um produto, como se ela fosse uma peça que pode ser descartável, Deus vai chamar a responsabilidade depois. Eu acho que quando Moisés estava ali no deserto, que começou a pesar sobre ele a responsabilidade de liderança, e o seu sogro, Jetro, aconselhou que ele separasse, foi 70, né? 70 líderes do povo, né? Príncipes, né? Para fazer, para ajudar ele a julgar o povo e resolver os problemas do povo. Você acha que o pessoal, essas igrejas que têm o costume assim, de formar, uma coisa bastante conhecida que chama células, né? Não sei se você conhece a igreja de células. O que você me diz sobre aquele sistema de célula? O sistema de células ele é interessante, porque ele funda em cada casa, né? Ele vai fazendo aquelas células, produzindo aquelas células que compõem a igreja. Eu acho interessante isso aí. Quando a gente analisa a questão de Moisés, a gente vê que Moisés estava sobrecarregado com toda a responsabilidade que ele tinha, e o sogro dele foi até ele e aconselhou ele que aquilo era um peso muito grande para ele, carregar todo aquele povo, né? Então o sogro dele, Jetro, aconselhou ele que ele separasse aqueles homens,
que foram separados, que Deus encheu para que ele conduzisse junto com Moisés o povo. E a gente vê que existem alguns líderes que eles querem tomar sobre si toda a autoridade eclesiástica e não querem compartilhar. Repartir com ninguém. Ele não quer repartir, porque ele acha que a partir do momento que ele vai repartir, ele vai perder algum tipo de autoridade. E a gente vê que isso é algo que deve ser evitado, esse pensamento de não querer repartir. Até porque que vai ser bom até para o próprio líder, porque ele não vai de forma alguma ficar sobrecarregado. Por isso que a gente vê aí alguns exemplos de alguns pastores que chegam ao ponto até mesmo de se matar, de se suicidar, porque ele leva um peso muito grande sobre os ombros, está sobrecarregado, mas muitas vezes ele não quer dividir aquilo ali. E isso é uma coisa incorreta, né, que a gente tem que procurar sempre pontuar, porque um pastor, ele é um ser humano como eu e você, mas nós temos que entender que um líder ele tem que ter esse pensamento de compartilhar. Você já ouviu líderes criticar o sistema de célula? Tem alguns líderes que criticam, né, pelo fato de as células elas serem mais feitas nas casas dos irmãos, né? Então alguns líderes criticam ao ponto de dizer que é incorreto, né, porque a igreja ela deveria estar restrita apenas ao templo, ela não poderia estar restrita também às casas. Mas quando nós analisamos o livro dos Atos dos Apóstolos, a história da igreja, a gente vai ver que a igreja começou nas casas, até porque que naquela época, na igreja primitiva, quando a igreja foi inaugurada, dia de Pentecoste, não existia templos como a gente vê hoje. Então, os irmãos cultuavam nas casas. Então, existem alguns pastores que criticam esse sistema, porque eles dizem que a igreja deve se reunir apenas num templo, como se a casa da pessoa não pudesse também ser um templo de Deus. Então, você vê nisso um controle exagerado do povo? Sim, existe um controle, e a gente vê que algumas congregações, algumas igrejas, elas batem de frente com isso e até perseguem algumas pessoas que começam a implantar esses tipos de células, né, que são na casa das pessoas, e eles dizem, não, você tem que adorar na igreja, a igreja que é o lugar de adorar, o templo, né, o templo que eles falam, o templo físico. Claro que nós não somos contra a questão de nos reunirmos no templo, é bom a gente deixar bem claro aqui, deixar isso bem pontuado, mas só que a gente tem que entender que adorar a Deus não está restrito apenas a um templo. Jesus foi muito claro quando ele falou isso para a mulher samaritana. Adorar a Deus não está restrito apenas a um templo. Lógico, é interessante essa sua observação aí. Até que ponto que chega que os membros da igreja devem seguir aquela liderança? Não sei se você observou, tem muitas pessoas que vivem no sistema, e principalmente no sistema denominacional. O sistema igreja, eu vou até explicar aqui a diferença de igreja para denominação. Eu tenho notado que dentro do sistema denominacional há um tipo assim eu vou chamar aqui de escravidão, né? De pessoas alienadas que seguem aquele líder ali. O líder ele pode fazer pode errar, fazer o que for, e a pessoa não abre mão daquela liderança. Não, é o meu pastor, é o meu pastor, é o meu pastor. A Bíblia, a palavra de Deus, porque o nome desse programa chama E a Bíblia Responde, né? O nome do programa é A Bíblia Responde. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, eu queria que você lesse para nós. A Bíblia não diz, esse texto aí não diz bem assim não. Ele fala para se observar o seu pastor. Não é para seguir cegamente o seu líder, ao risco de obedecer ele
em toda circunstância. Vamos ler para nós, por favor. Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. É isso que eu quero um comentário seu, Washington, para esse atentando para a sua maneira de viver. Quando a gente analisa a questão do cristianismo em si, nós temos que entender que o próprio Cristo ele condenou muito a questão da hipocrisia, né? Daquelas pessoas que muitas vezes falavam, discursava, ensinava a lei, mas na prática eles não obedeciam à lei de Deus. A gente vê muito Jesus falando disso lá em Mateus, no capítulo 23, ao ponto de ele chamar os fariseus e doutores da lei de hipócritas. Quando a gente observa a questão de um líder na igreja, nós devemos atentar para a sua maneira de viver, como ele vive. Se ele é um cristão autêntico ou se ele é um cristão nominal. Só de aparência. Porque existe uma diferença. Tem aquela pessoa que ele é crente nominal, ele só tem um nome de cristão, mas a vida dele não está de acordo com o que a palavra revela. E o escritor aos Hebreus diz aqui que a pessoa deve atentar para a maneira de viver do líder. Porque o que é que acontece hoje? Existem muitas pessoas que têm uma obediência cega aos líderes. A gente tem que entender, claro, temos que respeitar toda a liderança, as lideranças devem ser respeitadas. Entretanto, nós temos que entender o seguinte, que chega ao ponto que se uma liderança ela ultrapassa a autoridade das escrituras, nós temos que ficar com as escrituras. Então o que é que a gente vê hoje? Hoje existe uma proliferação de denominações e de igrejas, e muitas vezes essas igrejas não têm comprometimento com as escrituras, e seus líderes também não têm. Eles têm nome de pastores, nomes de missionários, nomes de apóstolos, mas a vida deles está totalmente fora das escrituras. Eles pregam, podem até ensinar a palavra, mas no dia a dia, na vida, eles não colocam em prática os ensinamentos do cristianismo. Então essa pessoa corre o risco de cair naquela palavra que diz assim, cego guiando o outro cego. Eu não me lembro onde que... Mateus capítulo 15. São Mateus capítulo 15. Cego guiando o outro cego. São Mateus capítulo 15. Existe muitos motivos pelos quais as pessoas estão deixando as igrejas. Por exemplo, eu tenho notado que muitos jovens têm se recusado a seguir uma liderança, porque qual é a tendência? O jovem entra na igreja, daqui a pouco ele começa na escola dominical, daqui a pouco ele está fazendo um curso teológico. A mente dele, à medida que a pessoa vai estudando, a mente vai abrindo. E obviamente que ele não vai mais aceitar uma liderança que não compartilha com os seus mesmos ideais, suas ideias em relação às escrituras. Eu acredito que esse também é um dos motivos pelos quais, principalmente a classe jovem, está deixando as igrejas, as denominações. Você concorda comigo ou não? Hoje tem surgido muitos crentes bereanos, né? Conforme fala lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, onde quando Paulo estava pregando ali em Bereia, e que ele ensinava, que ele pregava, os bereanos examinava nas escrituras se o que Paulo estava falando estava correto. Claro que muitas vezes existem algumas lideranças que elas acham que são intocáveis, elas acham que não podem ser confrontadas. Isso é um erro. Por quê?
a liderança ela está sujeita a errar. Qualquer um está sujeito a errar. Entretanto, existem erros que não podem ser tolerados. Você vê que o apóstolo Paulo, quando ele chama a responsabilidade de Pedro, lá na igreja da Galáxia, porque Pedro, quando chegava alguém da parte de Tiago, ele comia com os gentios, né? Certo. Mas quando, quando não chegava ninguém da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Tiago era o pastor de Jerusalém. Mas quando Tiago chegava, ele começava a se afastar dos gentios. Começava a se afastar. E o apóstolo Paulo percebeu aquilo ali e chamou ele à responsabilidade. Correto. Paulo resistiu ele na cara, porque ele estava criando uma divisão na igreja. Então o que é que a gente vê hoje? A gente vê hoje muitos líderes que eles se acham intocáveis, que eles se acham que não podem ser confrontados. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele confrontou Pedro. Quem era Pedro? Um dos apóstolos que andou com Cristo, mas Paulo confrontou ele. Ele foi o primeiro pastor escolhido pelo dedo do Senhor Jesus. Correto? Exatamente. Concorda comigo? Exato. Ele foi o primeiro pastor escolhido pelo olhar e pelo dedo do Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Até que na última hora que ele pergunta, ele fica tão encabulado que ele já tinha negado o Senhor, né? Aí ele diz assim: Senhor, tu sabes. Tu sabe tudo. Tu sabes todas as coisas. Apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro é o primeiro pastor escolhido diretamente pelo Senhor. Os outros pastores foram escolhidos pelo Espírito Santo, porque depois do Pentecostes, depois da morte de Jesus Cristo, a igreja é liderada e dirigida direto pelo Espírito Santo. Mas ali Pedro não foi dirigido direto pela pessoa de Jesus Cristo. Agora, concordo. E o apóstolo Paulo confrontou ele mesmo assim, sabendo de tudo isso. Paulo confrontou ele. Por quê? Ele estava causando uma divisão na igreja. Correto. Estava causando divisão e Paulo resistiu na cara. Claro que lá na frente Pedro ele fala de Paulo, elogia Paulo, né? Mas a gente sabe que existem determinados líderes que quando você vai confrontá-lo, ele não quer aceitar. Falta de humildade. Falta de humildade e ele se acha que é o dono da igreja. Só que o dono da igreja é Jesus Cristo Nazareno. É verdade. O líder, ele não é dono da igreja. O líder é um mordomo que o Senhor se utiliza dele para guiar suas ovelhas. Mas o dono da igreja é Cristo. Entretanto, tem alguns líderes de algumas denominações que eles se acham donos da igreja, né? Eles se acham donos dos irmãos. Hoje em dia também há uma questão equivocada, que eu chamo isso fanatismo, né? Que você tem que seguir o pensamento e os ideais. Isso aí é muito de denominações, né? Nas igrejas você não vê muito isso, né? Mas nas denominações ocorre muito isso. Tem que ser sob a visão e supervisão do líder. Tem que ser, você tem que trabalhar e compartilhar todo o seu trabalho que você faz para Deus sob a liderança daquele líder. Eu queria que você me comentasse comigo um pouquinho se aquele menino estivesse aqui no dia. Eu estou falando no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Ele diz ali que o Senhor revelou a ele que ele fosse para a estrada de Gaza, né, que estava deserta, para pregar naquela estrada de Gaza que estava deserta. Você imagina se fosse hoje Filipe chegasse num desses líderes dessas grandes denominações e falasse isso? Olha, o Espírito Santo me levou a pregar lá numa estrada, lá no Jardim Muribeca, lá dentro do mato, lá no sítio, lá tá tudo deserto lá. O que você acha que eles iam dizer?
Internar ele? Com certeza. Com certeza ia trazer alguma palavra negativa, ia dizer que não era Deus, que Deus não faz isso. Porque Deus não está restrito a protocolos nenhum de líder. Deus ele faz o que ele quer, mas infelizmente tem alguns líderes que querem colocar Deus em protocolos e colocar Deus numa caixa e dizer, olha Deus, só vai fazer isso aqui sobre a minha direção. Só que Deus, ele não é levado por protocolos de ninguém. Deus, ele faz o que ele quer e os caminhos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. E tem deles que são tão ousados, se você falar, Deus me revelou, ele fala assim, como Deus revelou a você e não revelou a mim, que sou seu líder? Só que Deus não está restrito à liderança até esse ponto de fazer isso. Deus não está restrito a nada. Mas, infelizmente, existem alguns líderes que eles acham que têm um domínio sobre a igreja. Esse é o erro principal de muitos líderes. Porque eles têm que entender que eles são servos de Deus, que eles estão ali colocados por Deus para guiar a igreja. A igreja deve obediência, deve até o ponto de eles estarem dentro da palavra. Dentro da palavra. Dentro das escrituras. Porque quando uma pessoa não tem essa visão, elas caem em erros grotescos. Por isso que a gente vê aí muitos líderes que dizem para o congregado, pule de um pé só e a pessoa vai pular de um pé só. Planta bananeira e a pessoa vai plantar bananeira. Eles fazem as coisas sem questionar. E nós temos que entender que nenhum líder ele está acima da autoridade das escrituras. Então, a partir do momento que um líder ele sai da autoridade das escrituras, nós não devemos obediência a ele. Claro que alguém pode até questionar e dizer, então vai fazer revolta na igreja. Não, não é revolta. Mas quando um líder ele não está mais andando segundo a palavra, ele está fora da vontade de Deus. Ele está fora. E o que eu fico admirado, pastor, é que hoje nós vemos líderes arrastando multidões por aí. Pessoas que pregam coisas terríveis e as multidões são arrastadas. Por quê? Porque são pessoas que não têm as escrituras com autoridade suprema. A autoridade é o líder. O que o líder disser, eles fazem. Se o líder disser que algo é certo, pronto, é certo. Sem questionar, eles não questionam o ensinamento do líder. Isso é um erro. Então você concorda que uma boa parte dos desigrejados também são aqueles crentes que seguiam uma fé irracional, ali cega naquela liderança, e um dia foram abertos os seus olhos e ele caiu a ficha? Sim. Muitos tiveram uma fé irracional, porque a fé, embora a fé ela transcenda a razão, mas a fé ela não é irracional. Nós temos que entender isso. Que quando ela transcende a razão, a gente fala no termo daquilo que é palpável, daquilo que pode ser visto a olho nu. A fé ela transcende qualquer coisa palpável, mas a fé em si... Eu estou dizendo da fé na liderança. Sim, a fé em si, ela não vai levar a pessoa a fazer coisas que não deveria. Claro que tem aquelas pessoas que têm aquela fé na liderança, uma fé irracional, que o que a liderança fala é certo, tem que ser acatado, mas quando ela começa a abrir os olhos, quando ela começa a ver a realidade, então muitos deixam as igrejas por conta dos escândalos, das coisas que eles começam agora a descobrir o que acontece no meio da liderança. Porque a fé que eles tinham no líder era uma fé totalmente irracional. Aí, como esse programa e a Bíblia responde, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 21, 22, tem aquele negócio de quando esses líderes são confrontados, não toqueis nos meus ungidos. Vamos falar um pouquinho desse não toqueis, Primeira história um pouquinho? 16, 21, 22. Não maltrateis os meus profetas e não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal.
Primeiras Crônicas 16 e 22. Ô Washington, você, como que é esse tocar? Esse tocar é falar mal? Ou como que você enxerga esse, ou ele é literal, tocar mesmo? Porque ali tinha quando Davi estava ali sendo perseguido por Saul, ele teve Saul na mão dele, né? E ele ainda achou muita ousadia de ir lá e cortar a túnica de Saul, né? Ele podia matar, mas ele reconheceu em Saul a unção de Deus na vida, apesar de Saul já estar caído, rejeitado. Então, como você vê esse não toqueis aí? O camarada tem 2 mulheres, está em pecado de adultério, está devendo para todo mundo, né? E vamos tirar Deus dessa história, né? Deus ele já nasce devendo, né? Nós já devemos, nascemos devendo para Deus. Mas ele, é o costume que o povo fala, deve a Deus e todo mundo, né? Ele deve a todo mundo no bairro, não se pode fazer negócio com ele. Ele é um péssimo exemplo para a família, para a sociedade e para a igreja. Mas já vem aquele negócio, não toqueis, não toque, senão vai se queimar, vai morrer. Como você vê isso? Eles usam esse texto como se a questão da unção fosse uma imunidade para a pessoa ter o direito de fazer o que ele quer. Primeiramente, vamos para o texto. A questão de tocar aqui nos ungidos e não fazer mal aos profetas é uma questão física. Eu vejo uma questão física de... literal. Era literal. Porque quando a gente examina a questão lá de Davi, dele não tocar em Saul, era exatamente isso. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez porque ele temeu, porque apesar de Saul estava fora da presença de Deus, mas ele ainda era o líder, ainda era rei de Israel. Então Davi não quis tocar nele nesse sentido, embora a própria palavra revela que Deus tinha entregado Saul nas mãos dele, mas ele preferiu não fazer nenhum mal com Saul. Então, quando um líder de hoje, no Novo Testamento, ele traz essa palavra de não tocar no ungido, né? Ele quer fazer isso como se fosse uma proteção, uma imunidade de unção. Mas nem todo mundo que está na liderança foi chamado por Deus. Porque existe aquele que é chamado por Deus, que é ungido por Deus, e existe aqueles que são melados de óleo pelo homem, que não tem chamada nenhuma, que estão ali, mas não foram chamados por Deus. E mesmo aqueles que têm a chamada de Deus, eles não podem invocar essa passagem para se defender diante do erro. Porque geralmente quando um líder é questionado de alguma situação, ele sempre vai falar isso: não, você não pode tocar no ungido, você não pode tocar na liderança. Se a liderança está agindo errado, então é com ela e com Deus. Você não pode tomar uma atitude. Mas quando a gente olha as escrituras, a gente vê que os bereanos não pensavam dessa forma. Quando a gente olha as escrituras, a gente vê que o próprio Paulo, ele diz lá em Gálatas: ainda que eu pregue outro evangelho, além do que vos anunciaste, seja anátema. Então não existe essa questão da imunidade, da unção. Não, eu sou ungido, então ninguém vai tocar em mim. Eu posso viver uma vida totalmente equivocada, uma vida totalmente desmantelada, e eu não vou poder ser questionado pela vida que eu estiver vivendo. Isso é incoerência. Não é isso que as escrituras estão falando aqui. Tem um texto aqui no capítulo 18 de São Mateus. Eu queria que você viesse comigo aqui, Washington, a partir do versículo de número 15. Dessa vez agora sou eu que vou ler. Nós vamos meditar um pouquinho e nós vamos falar um pouquinho sobre a autoridade da igreja. Nós estamos falando da autoridade pastoral, agora nós vamos falar sobre a autoridade da igreja. Veja só: se o teu irmão pecar contra ti, vai
repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. O que eu quero nesse comentário aí, Washington, é que você me faça um comentário, é o seguinte: por que leva a igreja e não leva a liderança, leva ao pastor? É isso aí que eu quero. Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não está restrito à liderança. O corpo de Cristo é a igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou relacionando a denominação A ou B. Estou falando em termos gerais. Então você acha que tem muitas pessoas que deixam a igreja, estou falando igreja em termos assim, de congregação, deixam precipitadamente porque o pastor ele viu alguma coisa errada no pastor? Sim, existem muitas pessoas que observam algum comportamento de um pastor, de um líder. Ele teve uma decepção com aquele pastor, ele imaginava aquele pastor um homem de Deus, de repente acontece alguma coisa com ele, e ele se escandaliza e deixa a igreja e não quer mais congregar. Não quer mais congregar. Não quer mais congregar, porque ele fica revoltado. Só que nós temos que entender que essas questões de problemas na igreja, de problema com liderança, quando a gente vai para a igreja primitiva, quando a gente vai para as cartas de Paulo, a gente vai ver que isso sempre existiu. E nós temos que entender também que o desigrejado que sai da igreja porque uma liderança se escandalizou ele, porque ele tinha uma visão da liderança e de repente a liderança faz algo que escandalizou ele e ele deixa a igreja, esse não é um pensamento também correto dele fazer. Porque porque existe aquele negócio de o conhecimento, parece que é tudo na vida da pessoa, né, Washington? Principalmente o conhecimento das escrituras, né? A Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanece na minha casa. Eu não sei aonde que está escrito esse versículo, mas eu sei que está escrito. Aquele que usa de engano, né? Não sei se é no Salmo, né? Salmo 1, parece, né? Se não me engano, deixa eu dar uma conferida. Salmo 107. O que usa de engano não fica Porque dentro da minha Salmo casa. 107, é isso aqui? Salmo 107. 101 e 7, isso. A menina está ligada na palavra. Salmo 101 E 7. e 7. Vamos lá ler. Interessante que O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. tem uma referência do Salmo 101 aí. Puxa aí a referênciazinha. Não tem referência. Tem não, né? 101 e 7. Interessante. O que usa de engano, até grifado aqui, não ficará dentro da minha casa. E o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. O que fala mentiras, né? O que fala mentira. Tem líder hoje em dia, liderança grandona mesmo assim mentindo? Acho que não vou falar nome não. Hoje em dia, no meio evangélico, a gente vê que tem muitos líderes que, infelizmente, têm entrado por caminhos difíceis e têm escandalizado o nome do Senhor Jesus. Infelizmente.
Então, o cristão ele tem que ter a mente aberta para entender que um líder, ele, mesmo ele sendo um pastor, mesmo ele sendo autoridade, ele não é infalível, ele pode cair, ele pode entrar em erro. Entretanto, nós temos que ter a compreensão. Claro que existem alguns cristãos que diante de um erro de um líder se escandaliza, quer sair da congregação, quer romper com tudo, se rebela, não quer mais saber de igreja. Tem esses que chegam ao ponto de não querer mais saber de igreja. Entretanto, nós temos que entender que o próprio Cristo ele já previa isso, essas coisas. Então, tem líderes que usam de engano, que têm estado na liderança da igreja, mas têm escandalizado o nome do Senhor. É o que mais a gente tem visto hoje nas mídias sociais, os escândalos aí de muitos pastores envolvidos aí em corrupção. E tudo isso era previsto pelas Escrituras, mas tem pessoas que olham isso e pronto, não querem mais fazer parte de comunidade, não querem mais fazer parte de igreja nenhuma. Mas nós temos que entender que existem líderes sérios, existem líderes sim, que são exemplos, existem pastores, homens de Deus, existem mulheres de Deus que estão ali na frente da obra que podem ser imitados. Nós não podemos atentar apenas para os pastores e esses pseudos líderes que erram e ficar agora querendo sempre observar eles, porque tem muitos homens de Deus que andam ainda pela palavra. O versículo aqui procurando é esse aqui, ó, é o 5, no capítulo 1 do Salmo 1. Ele diz assim: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Tá? Mas o que ele olhou ali é o que fala, que usa de engano, é o que mais fala, mais claro, né? Não ficará dentro da minha casa, o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, baseado nisso aí, Washington, você acha que há uma precipitação dos crentes deixar a igreja por conta de erros da liderança, falta de confiança, né? Porque sabendo, baseado nesses textos que nós lemos, ele demora um pouquinho, a gente sabe que demora, mas esses tipos de pessoas não vão permanecer sempre na casa do Senhor. Então quem sai perdendo, quem perde é aquele que deixa, né? É o desigrejado, é o que sai e abandona a congregação. Você vê assim também? Eu vejo desse ponto também, e quando a gente analisa as Escrituras, a gente vê que a igreja, desde o princípio, a igreja sobrevivia quando ela estava em comunidade. Essa história de a pessoa dizer, não, eu sou crente em casa, sozinho, isso não funciona. O crente, ele tem que estar unido no corpo. Um membro fora do corpo, ele não sobrevive. Para o membro sobreviver, eles têm que estar no corpo de Cristo. Então existem algumas pessoas que, por conta dos escândalos de alguns líderes, que realmente existem, nós não estamos aqui para tampar o sol com a peneira, existem muitos escândalos, mas a gente tem que entender também que quando uma pessoa toma uma posição dessa, de não querer mais saber de congregar, de não querer mais saber de viver em comunidade, ele vai incorrer em erro também. Porque essa história, como eu falei e pontuo, de que posso ser crente em casa e pronto, isso não funciona. Porque o crente ele tem que estar em coinonia, ele tem que estar em união com seus irmãos. Claro que alguém pode até questionar e dizer que o Evangelho é o amor ao próximo. Claro, evidentemente, nós temos que amar o próximo, temos que estar em comunhão com nossos irmãos. Entretanto, nós temos que estar unidos uns com os outros. E é importante estarmos ali unidos em comunidade. Você vê que a igreja primitiva, ela sobreviveu à perseguição, sobreviveu ao martírio, porque a igreja era unida, havia uma união tão grande entre eles, ao ponto de não faltar nada entre eles, de vender as suas propriedades, de cada um se importar um com o outro. Você já pensou um crente
isolado, sem ter ninguém ali junto dele. Washington, eu gostaria que você comentasse para mim esse texto aqui, Ezequiel 34, de 1 a 11. Nós vamos voltar aqui, viu, nesse assunto que você começou aí. Ezequiel 34. Eu quero falar sobre os pastores que apacentam a si mesmo. De 1 a 11, né? 34, é assim? Isso. Pode ler até o 11, vamos. Do 1 ao 11, o texto todo. Pode ler o texto todo. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas para se apacentar a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e não lhe servirá mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. O que eu quero com esse texto aí, Washington, é pontuar o seguinte: um desigrejado pode pegar esse texto aí para falar assim: o Senhor mesmo vai me apacentar, eu não vou mais congregar. Tá? Não sei se você está conseguindo pegar a ideia. Mas aí era uma outra realidade, era Deus falando a Israel. Concorda comigo? Exatamente. A realidade da igreja é uma outra realidade, se bem que cabe, né? Para os pastores que apacentam a si mesmo. O que é apacentar a si mesmo? É o camarada que pega o dízimo, ele pega o dízimo e ele não quer nem saber se a ovelha está desempregada, se está precisando de alguma coisa, se o filho está nas drogas, se o filho está entendendo? Está passando dificuldade de enfermidade na família. Então é o típico dos pastores de Israel daquela época. Mas a realidade é outra. Alguém pode pegar o final desse texto aí, principalmente o 11, né? E falar assim: não, agora eu sou apacentado diretamente pelo Senhor. Mas o contexto tá entendendo? Não fala da igreja. Alguém pode até pegar e querer fazer uma aplicação para o Novo Testamento e para a igreja. Exatamente. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, tem um texto aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, que coloca por terra esse pensamento. Embora sabemos que Deus é o nosso pastor, Ele é o sumo pastor, com certeza, mas Deus, Ele deixou a liderança para cuidar das ovelhas, né? Deixou os pastores, os líderes. Claro que um desigrejado, quando ele sai da igreja, ele se revolta porque tem certos líderes que realmente não
fazem o seu papel, que é pastorear. Porque ele acha que um pastor é apenas naquele momento que ele está ali dando um sermão na igreja, só enquanto a pessoa está ali no templo físico, participando daquele culto, e saindo dali ele não tem mais aquela preocupação, responsabilidade. E salvo exceções, claro que existem muitos homens de Deus que eles procuram ver o que está acontecendo com as suas ovelhas, mas tem alguns que não procuram saber. Então, se a pessoa deixou de ir para a igreja, ele não procura saber o que é que está acontecendo com o irmão, o que é que está acontecendo com aquela irmã. Então, nós temos que entender que, embora exista esses tipos de pastores que não estão nem aí com as ovelhas, mas essa questão de dizer, não, o meu pastor é Deus, Jesus é meu sumo pastor e ninguém vai me pastorear, somente ele. Mas quando a gente vai aqui em Atos, no capítulo 20, e versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim, Atos dos Apóstolos 20 e 28, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentados a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, quem constituiu os bispos? O próprio Espírito de Deus. Para que os bispos, os pastores, apacentassem a igreja. Então, o ministério, ele é fundamental para a igreja. A gente não pode, de forma alguma, fazer aqui uma apologia e dizer que o ministério pastoral não é importante, que a liderança não é importante. Não, a gente não pode fazer essa apologia. Entretanto, a gente tem que pontuar que existe, de fato, líderes que envergonham o evangelho, que envergonham a posição que eles dizem que tem, que é de pastor, mas pastor só de nome, de liderança só da boca para fora, mas no dia a dia não procura saber o que está acontecendo com as ovelhas, não procura saber o que está acontecendo com o membro. E muita gente, infelizmente, se magoou, e tem muita gente fora da igreja magoada, ressentida por conta disso. Washington, eu congreguei numa igreja em São Paulo que vejo que é o cuidado, né? Cuidar disso por orientação do pastor local. Ficava um diácono na porta do templo na hora da Santa Ceia, porque na Santa Ceia, você sabe, antigamente abria somente uma porta, né? Aquela porta do lado, né? E as pessoas entravam por ali. Lá não tinha esse negócio de ter que mostrar o cartão do membro, não tinha isso. Mas eles ficavam contando, os diáconos ficavam contando as pessoas que entravam. Então, como eles conheciam cada membro, então quando passava, ele anotava um X naquela pessoa que passou. Daquelas pessoas que eles observavam, não, é isso que eu chamo pastorear com responsabilidade, que eles observavam que a pessoa não tinha o X, é porque não esteve na Santa Ceia. No domingo seguinte ia uma comissão de irmãos, tá, junto, e às vezes o próprio dirigente da igreja ia junto, ia procurar saber por qual motivo aquele crente não saiu. Então ali era levantado um monte de problemas, eu acho. Tinha problemas de família, tinha problemas de enfermidade, problemas de diversos tipos de situação. Então eu nunca mais vi esse modelo, tá? Nunca mais eu vi esse modelo. Mas toda a vida eu tive comigo que aquilo ali é pastorear com responsabilidade. Ter o cuidado com a ovelha, não é qualquer coisa. Não, deu o dízimo, tá tudo bem, beleza, só lembra do mesmo se tiver dando dízimo. O envelope de dízimo entrou lá e não, tá beleza. Então é isso que eu chamo de pastorear, apacentar a si mesmo. Amém? Daqui a pouco nós vamos falar sobre eu sou a igreja ou nós somos a igreja.
Vamos dar um tempinho, o meu amigo, vamos dar um break ali, Ei, dá um break e depois continua. Aleluia. Muito bom. Damos um intervalozinho para descansar. Mas na sequência nós vamos falar, nós vamos meditar e vamos estudar o que é a igreja. Eu gostaria que o Washington fizesse o comentário, o que teologicamente significa a igreja. A palavra grega, eclésia, igreja, literalmente refere-se à reunião de um povo por convocação. No grego, ekaleo, no Novo Testamento. O termo designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúne como cidadãos do reino de Deus, com o propósito de adorar a Deus. A palavra igreja pode se referir a uma igreja local ou a igreja no sentido universal. É conhecido também como os tirados para fora, né? Exatamente. Os tirados para fora. Já partindo dessa premissa, desse pensamento, Washington, o que você acha daquela pessoa que fala assim, eu sou a igreja? Qual o sentido correto de se falar eu sou a igreja ou nós somos a igreja? Eu gostaria que você comentasse isso. A igreja, ela não é composta por um membro só. Então, quando uma pessoa diz que ela é a igreja, ela está incorrendo em erro. E quando a gente analisa lá o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala do corpo, então, quando ele traz o simbolismo do corpo, comparando a igreja, então, a igreja somos nós. Nós somos a igreja, e não eu sou a igreja. Porque a igreja ela não é composta apenas por um membro. A igreja é composta por vários membros, assim como o nosso corpo tem vários membros, a igreja de Cristo tem vários membros. Então é incorreto quando a pessoa abre a boca e diz que ela é a igreja. Ela diz assim, eu sou a igreja. Eu queria que você lesse para mim 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, versículo 12. doze, 1 Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, não pode haver um corpo sem membros. Não. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura aí, e lá na frente tem um versículo que fala assim, como pode o pé falar, eu não sou do corpo? Se o pé disser, versículo 15, né? Se o pé disser, por que não sou a mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Correto. Eu penso assim, sabe, acho que uma pessoa, quando ele se revolta com a igreja,
né, ele se revolta com a igreja e deixa a igreja, quando ele deixa a igreja, e ele diz que, não, eu congrego em casa porque eu sou a igreja, ele está totalmente equivocado. Concorda comigo? Totalmente. Porque a igreja, ela não é um membro só. A igreja é composta por vários membros. Ele não pode usar esse termo e afirmar que pode congregar apenas sozinho em casa. E afirmar que é a igreja. Então é incorreto. Como que você vê a dificuldade da pessoa congregar em casa? Por conta dos sacramentos, batismo, Santa Ceia, apresentação de crianças, né, que faz parte da liturgia da igreja. Como que você vê isso? Embora a gente entenda, né, a gente quer deixar bem claro aqui, pontuado, que um cristão, ele pode adorar a Deus em qualquer lugar que ele estiver. É diferente, A né? gente não está questionando isso aí. Porque alguém pode até questionar e dizer, então eu não posso adorar a Deus em casa, então eu não posso orar a Deus em casa. Claro que pode. A gente pode orar a Deus, pode adorar a Deus onde a gente estiver. Mas quando a gente fala de igreja, a gente está falando de comunidade. A gente está falando de comunidade. Igreja é união, é você estar em união com os irmãos. Então, como alguém vai poder estar em união com os irmãos se ele vive de uma forma individual? O apóstolo Paulo fala sobre a unidade composta. Paulo não fala da unidade singular, ele fala da unidade composta. A pessoa que é um membro da igreja, ele tem que estar em comunidade. Ele tem que estar em união com os outros membros. A própria Escritura revela isso. Os próprios cristãos primitivos, em muitos fatos relacionados à Santa Ceia, que era reunidos com os irmãos, o batismo, que era reunido com os irmãos, então tudo era unido com outros irmãos. Então, quando uma pessoa ela se isola e fica só numa unidade, dizendo que é a igreja, sem participar com os outros membros Da liturgia. Então ela está incorrendo em erro pelo que Paulo está falando aqui. Porque Paulo está falando que o membro não pode dizer que é o corpo. O corpo é composto pelos membros e não um membro só. O pé vai dizer que é o corpo, a mão vai dizer que é o corpo, a cabeça vai dizer que é o corpo. Washington, eu já vi algumas pessoas criticar pessoas que chegam nas congregações e dizem, quando ele se apresenta, ele fala assim, eu estou sem quartel, às vezes é um dia de Santa Ceia, né? E eu vou falar forte aqui, eu não tenho, sabe que eu não tenho, né? Para mim falar, não tenho trava na língua não. Eu já vi pastores ridicularizar visitantes que foram em busca de ouvir, de cultuar e ouvir a palavra. Ridicularizar, falar assim, como é que pode como que você sobrevive sem igreja, sem quartel, sem referências? Eu acho totalmente deselegante, né? Talvez aquela pessoa poderia ser bem tratada ali e fazer parte daquela comunidade, mas muitas vezes a pessoa vai e, não conhecendo a liderança daquela igreja, é rechaçada. O que você me diz isso aí? Tudo isso é provocado pela quantidade de números de denominações que existem, que partem do cristianismo. O cristianismo ele é todo partido por conta dessas denominações que surgem, cada uma levantando as suas bandeiras. Então, quando acontece uma pessoa que não faz parte daquela comunidade, ele é logo julgado, quando na verdade deveria ser aceito, né? Aceito. Então, o que é que acontece? Claro que efetivamente a gente não vai ir de encontro à questão do sistema de denominação. O sistema denominacional tem a sua vantagem? Tem. Mas também tem a sua desvantagem quando existe uma exclusividade e alguém fica levantando só apenas a sua bandeira
em detrimento de outras congregações, como a gente vê em muitas igrejas por aí, que em detrimento de outras denominações chegam ao ponto de dizer que aquela denominação A ou B ou X é uma igrejola ou é uma barraca, quer dizer, desconsidera aquilo ali. Então a gente vê que toda a igreja ela deve ser unida, independente da denominação, porque sabemos que o cristianismo tem várias ramificações, várias denominações, tem batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Deus é amor, tem várias denominações, e essas denominações devem viver em comunhão e não querer trazer a exclusividade, porque quando parte para a exclusividade, aí a gente vai ver que é uma característica de uma seita, né? Porque toda seita ela é exclusivista, ou seja, não, somente ela é a igreja perfeita, somente ela é a igreja que vai morar no céu. Em contrapartida, condena as outras igrejas, confundindo doutrina com costume. Cada um tem a sua teologia. Cada um tem a sua teologia, cada um tem seu estatuto. Vamos falar um pouquinho de religião aqui um pouco. No islamismo e no budismo, nessas igrejas, no shintoísmo, essas religiões, elas não são muito repartidas, né, em denominações, elas são aquilo ali e aquilo ali mesmo, né? Exatamente. Essa característica é característica de cristianismo. É do cristianismo. O cristianismo tem essas partidas, né, essas denominações, essas divisões. Claro que isso é desde a história da igreja, isso é uma coisa muito antiga, desde a história da igreja. Mas a questão não é isso. A questão não é ter essas divisões. A questão é a desunião que surge com isso. Cada uma querendo ser melhor que a outra, cada uma levantando a sua própria bandeira, cada uma dizendo que com exclusividade... Que falta moderação. Falta moderação, falta mais amor de Cristo entre eles. Por quê? Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Cristo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deveria ser isso na prática, né? Mas infelizmente não é. Não é. A gente vê que existem muitas denominações que não têm união com as outras, porque elas se acham exclusivas, se acham detentoras da verdade. Os meus pastores, os meus obreiros não podem pregar lá na outra igreja. Não podem pregar, porque se pregar... Por que será que tem medo? Ele tem medo de pegar doença lá, tuberculose? Se pregar é disciplinado, sofre retaliação. Porque o Deus que está lá não é o Deus que está na igreja dele, né? Lá é um Deus diferente, não é o mesmo Deus. Claro que efetivamente nós temos que ter o cuidado e orientar os membros a identificar aquelas que não seguem a palavra, né? A gente tem que deixar isso bem pontuado. Mas não é isso que acontece na prática. Às vezes a igreja segue a palavra, é uma igreja séria, mas como ela não faz parte daquela membresia, daquele ministério... Você vê nas igrejas denominacionais mais igreja do que denominação propriamente dito? Como funciona uma denominação? Tem o líder, né, o presidente, né? Tem o manda-chuva lá, o que manda, e depois tem né, o pastorado, né, a liderança, os liderados. Os liderados. Você não acha desgastante esse sistema, Washington? Sim. Apesar de favorece muito ao crescimento, né? As igrejas pentecostais, principalmente, têm crescido muito com esse sistema, né? Mas você não acha traumatizante a pessoa ficar, o pastor fica ali um ano na igreja, quando ele começa a se acostumar com a membresia, ele estava ali talvez montando ali um projeto melhor ali para melhorar aquela comunidade, ó, agora você tem que ser tirado e você tem que ir para outro lugar. Você não acha assim muito traumatizante e machuca muito a família daquele obreiro? Como você vê isso? Com certeza, traz muitos prejuízos para a família do pastor. Claro que efetivamente cada igreja tem o seu sistema, né, de
questão ministerial. Entretanto, esses pontos aí de um pastor que não demora muito em uma determinada congregação, depois é removido, isso traz percas, né, muito grandes, tanto para a família dele como também para os congregados. Né? A gente vê que algumas igrejas mantêm esse posicionamento com medo, às vezes, de perder membros. Porque, na verdade, as igrejas pentecostais, elas têm crescido grandemente, são igrejas que têm ganhado muitas almas, mas na mesma medida que eles ganham, eles perdem. Eles perdem. Na mesma medida que pessoas vêm, pessoas também têm ido embora, têm saído, por conta de muitas coisas que eles veem ali no sistema, que é imposto por determinados líderes que criam seus estatutos, que criam determinados dogmas que não têm fundamentação nas escrituras, Injustos, né? que querem trazer jugo pesado, que nem ele mesmo quer mexer, mas ele quer que os membros obedeçam aquele jugo. Então a gente vai entrar contra o legalismo, infelizmente. Tem muitos membros que são legalistas. Eles querem impor os membros em determinadas situações onde eles mesmos não fazem. Então isso vai criar uma divisão. Muita gente às vezes acorda e não quer mais fazer parte do Nas tradicionais esse sistema é mais tranquilo, né? Cada congregação, né, vamos assim dizer, para não dizer o nome igreja, né? Cada congregação tem o seu pastor, né? E ele fica ali até o concílio decidir que deve ficar, ou às vezes ele é solicitado, né, por outro. Eu já vi pastores batistas, né, e metodistas ficar 15 anos, né, dirigindo uma igreja, torna-se uma referência, né, aquele pastor ali naquele lugar, né. E eu vejo, eu não sei porquê, eu sempre tive uma simpatia por esse sistema de direção ministerial. Um sistema mais local, né? Local. Ser centralizado, né? Isso. E tem aquele sistema que é centralizado, onde tem aquela figura do pastor central e as igrejas não têm um pastor diretamente. E querendo ou não, a questão do pastor na igreja é fundamental, ter a figura de um pastor. Porque muitas vezes um membro está precisando de uma orientação e ele procura o pastor. E onde vai encontrar o pastor? Existem N barreiras para encontrar alguns pastores quando tem a questão centralizada. Mas quando é local, é mais interessante, porque você tem um pastor ali disponível para lhe ouvir, né, quando é local. Mas quando é central, é complicado. Washington, você acha que uma pessoa que fica, eu sou uma pessoa desigrejada, e ele diz assim, eu desisti de procurar uma igreja que eu me adapte, que eu me sinta bem, que eu tenha confiança numa liderança. Você acha muito precoce esse pensamento? Ou você acha que se ele procurar direitinho, observar direitinho, ele vai encontrar uma pessoa de confiança, um pastor de confiança, uma igreja assim que ele... Sim, se ele procurar, observar, vai encontrar. Porque nós não podemos de forma alguma, dentro dessa visão dos desigrejados, porque tem pessoas que saem da igreja assim, revoltados, não falo nem de rebelião, mas revoltados, feridos. Tem aqueles que são feridos, porque infelizmente tem alguns líderes que ferem, tem alguns líderes que realmente não têm um posicionamento de liderança, que ferem, e tem muita gente ferida aí, desigrejada. Entretanto, nós temos que entender que existem ainda igrejas sérias, existem líderes sérios, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus sérios, que andam pela palavra. Então, o desigrejado, muitas vezes, ele cai naquela ilusão também de pensar
Não, eu quero uma igreja perfeita. Ele não vai encontrar. Ele não vai encontrar, porque ele está lidando com o ser humano, e o ser humano, ele é complicado por natureza. Então, onde tem ser humano vai ter complicação, então ele não vai encontrar uma igreja perfeita. Entretanto, uma igreja, a liderança tem que ser um exemplo. Tem que corresponder. Tem que corresponder. Porque a partir do momento que você faz parte de uma comunidade, você faz parte de uma denominação, onde a liderança não anda pela palavra, onde a liderança é desmantelada, claro que Deixa a desejar. deixa a desejar e tudo vai desandar. A questão é ter a mente aberta e procurar saber e ver como é a liderança. E se aquele membro é uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, ele imediatamente ele vai perceber que ali naquele local não é um local legal que ele possa colocar a família dele ali, né? Entendeu? Eu conheço famílias que se escandalizaram, estão fora hoje daquilo que nós chamamos fora da igreja, né? Nesse sentido, não deixaram de ser cristãos. Mas no sentido denominacional, né? Não, no sentido denominacional. Eles deixaram, eles não têm o cartão de membro, hoje eles não têm o cartão de membros, entendeu? Não estão filiados à denominação, à comunidade nenhuma, por conta de um falso pastor. Um pastor que maltratava a esposa ao ponto da esposa se cansar e colocar um caminhão e ir embora. Entendeu? Ir embora. E hoje em dia eu tenho conversado com eles e tenho sentido a maior dificuldade. São meus amigos, mas eu tenho a maior dificuldade de trazer novamente aquela família a congregar novamente. Está entendendo, Rocha? Então é muito precoce também aquele tipo de pessoas que falam assim, se você não estiver congregando, né, congregando no sentido de ter um cartão de membro, de estar filiado a uma, você não tem salvação, isso aí não existe. Isso aí, Não existe, essa questão não existe, porque a salvação ela é individual. E quando a gente parte para essa premissa aí do cartão de membro, né, que tem algumas denominações que quando ele vai chamar a pessoa que quer se batizar nas águas, ele diz assim, você quer se batizar nas águas por quê? A pessoa diz, não, eu quero me batizar para fazer parte do corpo de Cristo. Isso é incoerente, porque quando uma pessoa aceita Jesus, ela já faz parte do corpo de Cristo. Verdade. Não é um cartão de Já foi membro aceito, né? que vai dizer que ela faz parte do corpo de Cristo. Agora, eu quero me batizar para fazer parte da membresia da igreja X. Esse é o correto, não dizer, eu quero me batizar para fazer parte do corpo de Cristo. Parte do corpo de Cristo, quando a pessoa aceita Jesus, ela já faz parte Exatamente. do corpo místico de Cristo. Então, nós temos que entender que quando uma pessoa está desiludida com denominação e ela vive o Evangelho, claro que alguém pode até questionar e dizer, não, mas você falou que tem que viver em comunidade. Sim, viver em comunidade, sim, ok. Mas se a pessoa vive um evangelho junto com a sua família, crê em Cristo, então a pessoa vai questionar a salvação dela. Quem salva é Cristo, não é placa de igreja. Agora tem gente levantando uma bandeira de placa de igreja. Já teve muitos pastores por aí na história que pregaram a placa. Se você não estiver naquela igreja ali, você não vai ser salvo. E as escrituras não dizem isso. Porque lá no céu não vai ter placa de igreja. Eu pontuei aqui 3 classes de pessoas desigrejadas. Os que se tornaram feridos pelas igrejas por onde passaram e hoje estão traumatizadas, né? Os que abriram os olhos e perceberam que ali onde estavam não era realmente uma igreja e sim uma seita. Esses são os sinceros, né? E existe também grupos hoje na internet de pessoas que sabem o que é uma igreja, mas são desonestos e formam grupos digitais contra a igreja. Você acha por qual motivo que tem crescido tanto esse movimento de desigrejados? O primeiro motivo que tem feito
esse crescimento explodir no Brasil, né? Em casa dos 25 milhões de pessoas que se dizem... Já tem um censo, né? Tem 25 milhões. É mesmo, Tem rapaz? 25 milhões de pessoas que se dizem desigrejados. Claro, quando se fala Gostei dessa desigrejados, informação aí. está falando de questão de denominação. Uhum. Né? Não está falando da questão da igreja mística. Eu sei. E esse crescimento vai mais por conta dos escândalos que têm acontecido nas igrejas denominacionais. Por conta dos líderes, Maus líderes. dos maus líderes. E, infelizmente, muitas pessoas olham os maus exemplos e não observam os bons exemplos. E tem coisa boa ali dentro. Não observam os bons exemplos. Infelizmente, o ser humano é assim. Então, ele vai atentar para os erros, ele vai atentar para toda a liderança que escandaliza, que toda a liderança que está envolvida em algum tipo de corrupção, envolvida em algum tipo de pecado. Então ela vai criar aquele pensamento de dizer que a denominação em si, o sistema denominacional, ele é incorreto. E a gente não pode pensar dessa forma, porque o sistema denominacional, ele é importante porque ele traz a organização. A gente vê aí muitas igrejas aí crescendo aí, muitas igrejas aí que crescem ao longo da história. E são igrejas que têm nomes e crescem. Então a gente não pode de forma alguma olhar os erros de alguns e querer justificar e dizer não, porque existe determinado líder que está fazendo isso, como recentemente já aconteceu alguns fatos aí recentes, alguns escândalos de líderes, a gente ficou de boca aberta saber que tal líder estava envolvido e está aí o escândalo aí. Ô Washington, como você vê, é verdade que há um movimento na internet de pessoas que estão querendo fazer igrejas digitais, que há um pastor que abre a Bíblia, né? Igual se faz hoje em dia nos tribunais. Você é do Ministério da Justiça, você trabalha ali dentro, existem aquelas audiências, né? Virtuais, né? Até julgamentos, né? Até julgamentos, hoje é possível, né? É o metaverso, né? Hoje, né? É o metaverso. É verdade que há um movimento de pessoas aí fazendo esse movimento. Você, vamos supor, vamos falar logo dos sacramentos, né? Aqui está a Santa Ceia, você prepara a Santa Ceia na sua casa, né? E mesmo que você for um solteirão só, que vive sozinho, você vai cear. E aqui digitalmente, pela internet, eu ministro para você a Santa Ceia, você toma a Santa Ceia aí, e você não tem responsabilidade com compromisso de nada, de se reunir. É verdade que está acontecendo já esse movimento. Existe agora um tal de metaverso, né? Que é as igrejas que estão no mundo virtual. Realidade virtual. Querem implantar isso, tem uma igreja que está querendo implantar, e eles justificam dizendo que o evangelho tem que ser pregado, o evangelho tem que ser alcançado De qualquer forma, de qualquer maneira. Mas quando a gente parte para as escrituras, a gente vê que mesmo com o crescimento da tecnologia, mesmo com todo o avanço da tecnologia, a igreja ela precisa se unir. Não é a mesma coisa. Alguém pode dizer, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você estar no metaverso, no mundo virtual, e você está ali em comunhão com os irmãos de forma presencial. Claro que a pandemia veio e muita gente cultuou em casa através das redes sociais, através dos programas. Nós não somos contra isso, mas, entretanto, nós somos contra aqueles que ficam restringindo a questão da comunhão da comunidade de forma física. Correto. E querem implantar e dizer que agora que é o metaverso tem que estar no mundo virtual. No mundo virtual. Só que a Escrituras ela é clara. Nós temos que viver em união. Você já imaginou a Santa Ceia? Claro que naquela época não existia a tecnologia que existe hoje, mas vamos trazer para hoje a pessoa participar da Santa Ceia, como o pastor bem pontuou, de forma virtual.
Estranho demais, né? Uma coisa estranha. Uma coisa estranha. Então, existem algumas inovações que alguns líderes querem aplicar na igreja, que aparentemente pode até trazer algum benefício, mas que ao longo prazo a gente vai ver que vai criar uma geração de cristãos que não vão estar ligados com a unidade composta da igreja. Eu não sei quanto tempo nós temos. Você acha que as igrejas neopentecostais, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, contribuiu para alcançar uma classe da sociedade que era assim de alguma forma ignorada pelas igrejas pentecostais tradicionais? Você acha que houve esse benefício ao Evangelho? Ou como que você vê a maioria das igrejas neopentecostais? Foi somente prejuízo, porque a maioria dos cristãos pentecostais tradicionais viram o neopentecostalismo como um total desastre, né? Um total desastre, um total prejuízo ao Evangelho. Você compartilha dessa ideia ou você compartilha também que eles alcançaram uma parcela esquecida da sociedade? Embora existam algumas igrejas neopentecostais que fazem trabalhos fantásticos na área fraterna, na área humanitária, a gente tem que deixar isso bem pontuado. Existem muitas igrejas por aí que fazem trabalhos fantásticos. Mas quando a gente parte para doutrina, quando a gente parte para a igreja na sua questão original, a gente vê que essas igrejas elas têm fugido um pouco dessa realidade, porque elas têm levado as pessoas a uma teologia de prosperidade, de descompromisso, uma teologia que leva a pessoa a Deus, leva a ver Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada e tivesse sob a obrigação de fazer tudo o que Ele quer. E nisso criou várias ramificações nessas igrejas e arrasta multidões. Por quê? As pessoas querem o bem-estar material, a pessoa querem prosperidade, querem saúde, querem uma vida próspera. Então o cristianismo original, aquele que Jesus falou, toma a cruz e siga, não é aquilo. Eles acham que não é aquilo ali, não é daquela forma. O cristianismo que foi perseguido, os cristãos que foram mortos ao fio da espada, o cristianismo da renúncia. Então hoje eles querem um evangelho mais moderno, eles querem um evangelho que traga mais benefício e que não tragam renúncia nem sacrifício. Então isso causou um grande problema para a igreja, para o cristianismo. Então também existe, você concorda que existem pessoas que nasceram dentro das igrejas neopentecostais e também se decepcionaram lá também e não conseguiram se adaptar a outro tipo de igreja? Como que você vê isso? Sim, tem muitos que nasceram naquele sistema e abriram os olhos e saíram dali. Temos exemplo de pessoas nesse ponto. Né? Foram esclarecidos, né? Foram esclarecidos e saíram dali do meio. E quando a gente vai analisar... E hoje estão tendo dificuldades de encontrar uma casa para congregar. Uma casa para congregar. Entretanto, se buscar direitinho, encontra. Né? Se buscar direitinho, vai encontrar uma igreja. É verdade. Uma igreja séria. Igreja bíblica, né? Uma igreja bíblica, uma igreja... Eu mesmo tenho pregado em igrejas batistas missionárias boas, igrejas, eu não quero estar aqui citando nomes aí de amigos meus, muito bíblica mesmo, comprometida com o verdadeiro evangelho, tem uma visão muito clara do evangelho de Jesus Cristo, da pregação do Calvário, e eu tenho encontrado pastores aí excelentes, maravilhosos, entendeu? É porque a igreja... Então essa história de dizer que tá todo mundo perdido, isso aí eu não compartilho muito com isso aí não.
não é desculpa para estar desigrejado. Eu também acho que não, porque existem igrejas que ainda são bíblicas, né? A gente tem que entender que a igreja, ela tem que ser bíblica. Quando eu falo igreja, eu estou falando questão de denominação. É ela verdade. tem que ser bíblica. Bíblica, é. Você tem que procurar a base das escrituras nela. É verdade. O problema é que as pessoas querem fazer, não querem examinar as escrituras. Tem pastores que fazem seminários bíblicos bons, né? Que vale a pena, né? Você participar. Faz seminário, faz cursos teológicos, né? É. Instrui seus membros, mas tem alguns líderes que é conveniente para ele manter o membro na ignorância. Porque a pessoa na ignorância, ele vai poder fazer o que ele quer. Porque infelizmente a maioria das pessoas não lê as escrituras e não tem uma visão São fáceis de manipular. A gente vê determinadas lideranças por aí de algumas igrejas. Quando eu falo igreja, claro, eu não estou falando, me direcionando à igreja verdadeira, mas as pessoas que usam o título de igreja, mas que leva as massas, manipula as pessoas. Que a gente olha e diz, como é que pode um lugar desse e um multidões seguindo? Quanto mais na ignorância, melhor, né? Quanto mais na ignorância, melhor, porque a pessoa vai estar totalmente tapada e o mestre, o falso pastor, o falso líder vai poder manipular aquela massa. Por isso que hoje é muito fácil fazer isso, né, Washington? Porque você contrata um cantor de nome, você mantém aquela congregação sua ali em movimento constante. Mas as pessoas vão ali, eles pulam, eles brincam, eles salteiam. Aquela igreja ali não tem um seminário bíblico, estudos da palavra. Então é somente aquele show, né? Todo final de semana tem aquele show. E você pergunta para aquele crente, e aí, você cultuou esse final de semana? Eu fui, foi massa demais, mano, que legal, aquele Fernandinho, poxa, falei o nome do cara, não era para falar, mas deixa pra lá, né? Falha aí, corta. É que eu gosto de ouvir Fernandinho, é verdade, eu gosto de ouvir. E o pessoal vai nessa, né, rapaz? É somente show, é uma casa de show, né? Tem igreja que é verdadeira casa de show. Então a pessoa não encontra ali uma referência bíblica, né, de pessoas comprometidas ali com a palavra, né? É só o show, né? Só um show, e tem umas igrejas hoje que querem imitar a questão dos bares, né, das casas noturnas, né, e faz uma mistura, e a pessoa está ali naquela igreja, e as igrejas negras, né, o camarada está ali pulando, e quando sai dali, aí vai beber cerveja, vai fazer coisas do mundo, aí a pessoa fala, não, é igreja, não sei que tipo de igreja é essa. A igreja tem que ser bíblica. A igreja tem que estar dentro das escrituras. Não estou falando aqui de placa, não estou levantando bandeira de placa nenhuma. A igreja tem que estar nas escrituras. Então, quando ela foge das escrituras, tudo desanda. É por isso que a gente vê hoje essas igrejas negras, essas igrejas pintadas de preto, essas igrejas que têm identificação com baladas gospel, né? Hoje está esse modismo aí que querem introduzir dentro da igreja, dentro do cristianismo, e hoje a gente vê um cristianismo todo partido, e a gente procura a dedo uma igreja séria, uma igreja que realmente ela é nas escrituras, ela anda pela palavra, está cada vez mais raro encontrar. Você acha que o crescimento do neopentecostalismo, as igrejas pentecostais tradicionais estão perdendo também estão perdendo a mão, a direção, estão abrindo mão de muitas coisas para não perder membros? Sim, então principalmente os jovens, né? Sim. Em contrapartida, a gente vai de encontro ao legalismo, né? Que tem a questão do legalismo, tudo é pecado, tudo é erro, não pode fazer isso, não pode, o crente não pode ir para a praia, o crente não pode se divertir. Uma vez eu estava numa igreja e um pregador disse que o crente não podia passear porque o diabo passeava na terra. O diabo passear, o problema dele que ele passeava. Então o crente, ele não é um eremita, o crente
não está apenas restrito, ele não é uma pessoa antiquada, não. O crente pode se divertir, não tem problema nenhum, pode fazer tudo isso, contanto que seja para a glória de Deus. Então o que é que está acontecendo hoje? Tem se aberto muitas coisas que não é bíblica e tem se introduzido dentro da igreja inovações que as escrituras condenam. Então tudo é escritura. Se não tiver na escritura, ele deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado. Então você não condena o pastor que na época do carnaval leva os jovens para um retiro espiritual e durante o dia joga-se uma bola, reúne lá um grupinho lá para bater um dominó, né? E joga um vôlei, a moçada brinca ali na piscina e à noite tem culto, né? À noite tem culto dentro daquela normalidade, com bons estudos bíblicos, né? Testemunhos, né, abençoados, e os jovens sente-se ali protegido, né, com a família e também se divertindo, né? Eu acho que cada situação tem o seu lugar, né, Augusto? Exatamente. O que não se pode, pastor, é criar dogmas e criar estatutos fora das escrituras. Esse é o problema principal. Porque tem igrejas pentecostais aí que, se falar de retiro espiritual, é como se fosse uma coisa, o inferno tivesse baixado na terra, né? Infelizmente tem essa mentalidade. Durante a pandemia eu preguei num retiro espiritual. Jesus batizou 5 jovens com o Espírito Santo, renovou bastante. E eles estavam lá. Eu perguntei para os meninos, falei, pastor, aqui, eu mesmo não estava lá no retiro, né? Eu fui só pregar à noite. Rolou de tudo aqui, pastor. Foi muita diversão, fizemos feijoada, fizemos churrasco, entendeu? Teve piscina, teve jogo de bola, teve muita coisa legal demais aqui. E estavam tudo bacana, os jovens. Então, um jovem que frequenta uma igreja dessa, ele não vai querer sair dali. Então, esse negócio de ficar inventando, pintando o púlpito de preto para segurar o jovem, né? Isso aí é uma mentira, né? Isso aí é uma coisa incoerente. Isso aí não existe. Então, estamos encerrando. Meu amigo está cansadinho. Só um pouquinho. Amém? Estamos encerrando para a glória de Deus. Eu acho que deu para nós falar tudo que nós tínhamos que falar, né, hoje. Não vamos precisar mais aqui de falar mais nada sobre igreja, né? Sobre desigrejados, né? Eu acho que espero ter contribuído, né, para o entendimento de muitas pessoas sobre esse tema. Então, essa de ficar em casa, né, tomando Santa Ceia em casa sozinho, já era, né? Está contra a palavra de Deus, né? Está desigrejado, não está ainda. Você estava desigrejado até esses dias, né, Austin? No sentido de ter. Não é de não estar afiliado a uma igreja, uma denominação. É bom deixar claro isso, né? No sentido de estar sem um ministério. Seu ministério, né? Exatamente. Mas agora se definiu, né? Por esses dias eu estou entrando no ministério. E você está orando, né? Exatamente. Estava orando, eu sei, você comentou comigo, estava orando e agora Deus mostrou. E eu recomendo, Ali eu conheço ali, aquele pastor, meu amigo. Então é isso, então não tem desculpa de, não, eu não vou congregar porque eu não achei uma igreja adequada. Isso aí é conversa. Isso é incoerência, né? Isso é conversa. Se procurar e olhar direitinho, vai encontrar. Amém? Que Deus abençoe nossos queridos ouvintes. Tá? Esse programa de hoje estaremos lançando no YouTube, né? No YouTube estamos montando esse novo modelo aí para que aqueles que não puderam, né, participar diretamente da rádio, ao vivo, mas possam estar aí no comentário. Deus abençoe a sua vida, né? Estaremos orando. Quero que os irmãos continuem orando pelo presbítero Arão, cantor da nossa igreja, membro da nossa igreja,
para que Deus possa restituir a sua saúde, segundo a vontade de Deus. Está bem claro isso, né? Nós oramos, mas não é a vontade de Deus. Então, vamos colocar ele mais uma vez nas mãos do Senhor. Amém? Orar pela irmã de Washington, né? E pela Igreja do Senhor, né? Toda a liderança aqui do projeto Purim e da comunidade cristã primitiva, para que Deus continue abençoando. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse programa, para a tua glória, meu Deus. Continua abençoando a tua igreja, continua falando aos corações. Que cada assunto que nós trouxermos, Senhor, aqui, seja para a tua glória. Que a tua glória e a tua honra prevaleça, Senhor amado, em todo comentário. Te agradeço pela vida do nosso diácono Washington, meu companheiro, nesta batalha aqui, Senhor amado, em esclarecer a tua igreja, esclarecer, Senhor amado, o teu povo. Continua nos abençoando, Senhor, continua nos dando vitória, continua abençoando a direção desta casa, o Projeto Purim, Pastor Ezra, toda a liderança, Senhor, desta igreja. Senhor amado, e esse projeto Purim, abençoa, Senhor amado, repreende todo o mal, pelo poder do teu nome. Eu te peço, te agradeço, te louvo, no nome de Jesus. Abençoa o teu servo Moarão, abençoa, Senhor amado, também a tua filha, irmã de Washington. Venha com cura, Senhor, venha com cura sobre essas vidas, segundo a tua vontade, pelo poder do teu nome. Tudo isso nós te suplicamos e te louvamos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as santas e benditas consolação do querido Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, e todos dizem amém. Pode dar um basta ali em cima. Ei, filho.